Dessa dá. Uma pista dessa é difícil, porque tem o paredão de cada lado, rapaz. Se você não olhar a velocidade, esse aspecto. Agora há pouco ele vendo aí aquela cena, chorando, e essa história que ele estava contando. Chorando o quê, rapaz? O homem não chora? Estava chorando, sim. Não tenha vergonha de chorar, não. É bonito. Ele, logo depois dessa corrida da Bélgica, que ele está dizendo toda essa história, que ele vinha contando, o embarque foi naquele dia de noite, e nós viemos conversando no avião. Voltávamos juntos para o Brasil e viemos conversando no avião. Ele não precisava perguntar nada, não. Ele falava pelos cotovelos. Falava pelos cotovelos. E aí começou a falar do pai, do Milton, que antes dele nascer viu um kart, disse: quando meu filho nascer vou fazer um kart igual a esse para ele correr. E ele falava e chorava. Que falava e chorava. Isso é mentira, isso não é verdade não. Isso é papo furado. Cascata de carioca. Viu? Olha para cá. Você é um chorão? Você é um bobão nesse aspecto? Ou você é uma pessoa realmente ligada demais? O que é a família para você? O que ela representa no seu trabalho, no seu sentimento, no seu dia a dia? Principalmente pelo fato dela estar aqui e você morar sozinho lá na Inglaterra. Como é que são as suas noites lá na Inglaterra, pensando aqui no Brasil? Bom, tudo que eu alcancei até hoje eu devo à minha família. Não vale chorar agora. E aos meus pais, né? Então, foi meu pai que me colocou no kart, que me levou todos os domingos, me levava todos os domingos à tarde brincar num lugar fechado, um kart de 1 HP, andava 10 por hora e eu gostei da brincadeira e fui em frente. E ele que sempre me apoiou e me ensinou tudo aquilo que eu aprendi, eventualmente. E apliquei tudo isso, toda essa energia no automobilismo. Então, se eu estou hoje na Fórmula 1, com 26 anos de idade, jovem, com muito tempo ainda para frente, e com a experiência toda que eu adquiri, porque eu comecei tão jovem, tão pequeno, eu devo aos meus pais. E era minha mãe que ficava no pé dele e mandava ele tirar o kart de mim quando eu ia mal na escola. Quando não tinha nota no semestre, tomava o kart de mim e eu ficava sem kart. E sua mãe tinha excesso de zelo? Dizia: não, esse brinquedo é perigoso para ele, isso ainda vai acabar mal, essa coisa? Não. Eles sempre curtiram aquilo que eu fiz e só na hora que eu resolvi passar para profissional, ir para a Inglaterra, ir embora do Brasil e essa história toda aí que eu estou falando, que aí eles balançaram. Aí tu tem uma pergunta de um telespectador, Ademir de Anastácio, de Santo André. Ele quer saber o que você faz, como é que você faz para dirigir tão bem na chuva. Tomei muita chuva, viu? No tempo do kart eu tomei muita chuva. Olha, foram várias as vezes que durante a semana eu ia para Interlagos, saía da escola, meu motorista ia me buscar lá, meio-dia, com os karts atrás, na carreta, me levava para a pista, Interlagos, terça, quarta ou quinta, passava a tarde inteira lá treinando. E se chovia, eu não parava de ficar no box, não, eu continuava treinando. Mexia no kart, aprendi a ajustar e andar no molhado. E uma coisa muito importante, que eu tenho certeza a maioria das pessoas não percebe, é que eu tenho ainda os 26 anos de um jovem que tem o ímpeto, aquela força, aquela vontade enorme, né? Aquela garra. Mas tenho a experiência de um piloto já de 35, 40 anos, por eu ter começado tão cedo no kart e por eu ter dedicado tanto tempo. Então, toda a experiência que eu adquiri no kart, que foi a minha maior escola para o automobilismo, foi enorme. Eu tive 15 anos de kart. E 15 anos, assim, de profissional. Era um hobby, mas eu me dedicava como profissional. E você chega a ficar animado quando você percebe que na prova vai chover? Você chega Não, o problema é um só. O problema é um só. É que toda vez que chove, o pessoal já fala: o Ayrton já ganhou. Vai ser moleza, barbada, né? E não é assim, que é duro. Que na chuva você não pode cometer nenhum erro. Um pequeno deslize e o carro não para mais. Quando você põe uma roda fora da pista... Um pequeno deslize, ele sai deslizando. Não, na chuva, quando você põe uma roda fora da pista, na grama, parece que você aumenta a velocidade em vez de diminuir. Então você não pode errar. Inclusive, na minha primeira vitória, que foi em Portugal, foi sob uma chuva tremenda, a televisão não pegou. Mas eu dei 2 escapadas que eu passei ralando no guarda-reio lá. Não bati porque me seguraram, né? Uhum. E ganhei a corrida. Aí, então, o Stewart uma vez tinha uma frase na Fórmula 1, Jack Stewart: primeiro é o primeiro, o segundo não é ninguém. Mas eu acho que isso é muito mais a cabeça do brasileiro do que a própria cabeça do Stewart. Você dizia, quem foi que não teve sucesso nenhum? O Ingo, o Chico. Quer dizer, o Gugelmin agora, ele sai daqui, vai para lá, é campeão inglês de Fórmula 3, vai na terra dos outros, é campeão do campeonato dos outros, corre de Fórmula 1
e a gente considera como se eles não tenham tido sucesso nenhum. Não, o cara mas saiu veja daqui, bem. foi pra lá, foi campeão inglês, Fórmula 3, os dois correram de Fórmula 1, o Negativo. Maurício é campeão. Eu acho que é muita cabeça do brasileiro isso. Não estou dizendo a sua, não. Não, eu quero é exatamente. que você coloque até que ponto isso te preocupa, Não, até veja que ponto bem, isso se, te pressiona. se você prestar atenção na minha resposta, eu disse que é difícil você manter o nível de performance Não disse a tua resposta, a cada eu disse o ano que assunto. passa. Então eu citei muito bem que o ponto mais crítico de um piloto que está querendo chegar à Fórmula 1 é exatamente o ano que antecede uma possível ida à Fórmula 1. Isso aconteceu com o Chico e com o Ingo. Quando eles estavam para ter um ano de sucesso, aí teria uma chance de Fórmula 1, eles foram mal. E aí não conseguiram uma nova chance para se refazer. O Maurício é um exemplo dele, só que ele teve essa chance, vai ter Os essa dois chance. foram à Fórmula 1, né? Tá, mas foram uma equipe ruim. Sem condições. Não, mas Foram então... num carro que não tinha condições. Não, eu não estou discutindo a performance deles, não. Exatamente. Eu estou colocando a coisa nesse nível. O brasileiro sai daqui, é campeão na terra do outro. O brasileiro ganha tudo quanto é campeonato Exato. lá. Todo ano o brasileiro ganha campeonato de Fórmula Ford e Fórmula 3. Chega um brasileiro na Inglaterra. É raro o ano que não acontece. Cada vez que chega um brasileiro na Inglaterra, o inglês bota a mão na cabeça e diz, não, mais um eu não aguento, veio mais um para ganhar. E a gente fica cobrando de cada brasileiro um campeão mundial de Fórmula 1. Não, o problema do brasileiro é esse, que o brasileiro está acostumado, em termos de automobilismo e futebol, isso aí só ganhar. Agora você vai responder. Então o Brasil é várias vezes campeão do mundo de futebol, várias vezes campeão do mundo de automobilismo. Então o brasileiro acostumou que é campeão. Você qualquer tem time coisa de futebol? Oi? Você tem time? Você torce Sou para algum time? corintiano, mas não sou roxo. Né? Então o brasileiro só vê primeiro lugar. Porque está acostumado, pô. Quem está acostumado a comer caviar não acostuma a comer arroz e feijão, pô. Aí Não é verdade? Você terminou essa resposta? Porque eu estou aqui cercado de perguntas de telespectadores, tá uma porção. E eu percebi que a maioria das pessoas que telefona para cá é de moças. Você disse no começo do programa que não fazia muito sucesso, mas a maioria esmagadora Mas só é tem de que avisar mulher. para elas para ligar lá para a assessoria para marcar. É o Armando Botelho que cuida dessa Armando Botelho. que cuida dessa área. Armando Botelho, então, que cuida. Mas olha, então, a maioria é de mulheres. E tem uma pergunta da Eliana, ela não deu sobrenome, mora no Tatuapé, e ela te faz a seguinte pergunta. Se uma mulher tivesse poder econômico e habilidade para pilotar um carro de Fórmula 1, ela conseguiria? Ou a Fórmula 1, a opinião dela, é um clube de bolinhas onde luluzinhas não são aceitas? Teve, inclusive, a Lela Lombardi, correu de Fórmula 1. A Divina Gálica. Teve Divina Gálica. Teve. O problema é que tiveram 2, 3. Então, em questão de numérica, os homens, né, estão dando 10-0. E existe a barreira, que é natural. O automobilismo é tido como esporte para macho, né, cabra macho e tal. E a mulher encontra muitas barreiras. Então, eu vou aproveitar e te fazer uma outra pergunta de telespectador para a gente encerrar o programa. É uma pergunta boa para a gente encerrar. Qual é o Sérgio Silva, que mora no Tremembé. Ele pergunta qual é o piloto pior para se ter pela frente, quando se precisa fazer uma ultrapassagem, e quais são os 3 melhores pilotos que você conhece na Fórmula 1. O pior, quando você está atrás e tem de ultrapassá-lo. E os 3 melhores pilotos, aí você pode, se quiser, lembrar de todas as épocas da Fórmula 1. Bom, eu diria que o pior de todos é aquele que não olha no espelhinho, né? Na hora que você vai passar, você está crente que o cara te viu, ele não viu e... Mas não tem um que seja mais mau caráter? Quem é que não olha no espelhinho normalmente? Tem alguns que nem tem espelhinho, né? Quais são os espelhinhos, né? Para não correr o risco de olhar, né? Não vou citar nomes. Não vou citar nome de jeito nenhum. Mas tem... Pode falar, eles não entendem português? Não, de forma alguma. Mas tem. É normal. Tem um que entende. Vai que entende, um que né? entende. Vai que entende, é por isso que ele não quer dizer. Pilotos melhores, e tem uma infinidade. Então, mas que eu acompanhei, que eu vi na televisão, que eu tava lá todo domingo cedo, levantava, ligava a televisão para assistir, como muito da meninada faz. Então, é o Jack Stewart, é o Emerson, e eu tinha uma admiração muito grande pelo Villeneuve, pelo arrojo dele e pelo profissionalismo do Niki Lauda. Então, acho que se fosse possível combinar as grandes qualidades de cada um deles e juntar num piloto No só, Niki Lauda, qual é a seria qualidade que você vê maior? É altamente profissional, frio, tem um autocontrole incrível. E no Gilles Villeneuve? O arrojo, o ímpeto. E mas hoje, sem o controle. e hoje Lauda os que tem. estão correndo? A gente gostaria de saber Quem é o os mais 3 de hoje. completo hoje? É, hoje, nesse... O mais completo de preferência. Fica só o primeirão lá. Vou te Segundo é dar o último, segundo vou te dar é o um gostinho, eu vou responder essa pergunta para você, tá? Tá. Eu acho que estaria entre o Prost, entre o Piquet e ainda o Lauda.
Ele parou de correr, mas eu acho que o Lauda era um piloto completo. E o César? E você se colocaria em que lugar nessa lista? Eu tô chegando lá, eu tô no vácuo. Tá chegando, Tô chegando tá lá, no tô vácuo no do vácuo. Lauda? Hã? Tá no vácuo do Lauda, que foi o Não, terceiro eu que você tô numerou? no vácuo de todos eles. Todo ano que vem a gente vai tentar passar.